Segunda Crônicas 26, versículo 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. Talvez não esteja aqui, só me ouça então ou acompanha na sua Bíblia. Quando se tornou rei, reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava Jecolias. E fez, diga comigo, ele fez o que o Senhor aprova. Será que é importante fazer o que Deus aprova? Sim ou não? Aí é que está. Então vamos lá. Enquanto ele fez o que o Senhor aprova, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, diga comigo, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Ele foi instruído, ele foi orientado, e ele fez o que o Senhor aprova enquanto foi orientado, e escolheu fazer o que Deus agradava, escolheu agradar a Deus. Enquanto ele escolheu agradar a Deus, olha lá, ó, diga comigo, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Repita isso novamente comigo. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aí eu vou enxugar, porque o texto seria bastante extenso. Eu vou enxugar resumindo. Aqui está os feitos, as conquistas, os avanços, quantas coisas gloriosas, o quanto Deus foi o exaltando, o quanto ele foi crescendo, Deus foi dando visão, Deus foi dando sabedoria, ele foi criando coisas importantes, e foi crescendo, e a sua fama foi aumentando, o seu nome foi sendo exaltado de forma gloriosa. Agora vamos começar aonde eu disse que começaria a ler, no capítulo, começo no 15. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos, para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Diga comigo, ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se, diga comigo, muito poderoso. Diga, e a sua fama espalhou-se para longe. Enquanto ele buscou o Senhor, olha como é que ele foi crescendo, olha como ele foi avançando. Sua fama, seu nome foi se tornando grande, ele foi se tornando poderoso. Diga comigo, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, diga comigo, o seu orgulho provocou a sua queda. O que provocou a queda dele? Então não foi a vontade de Deus? O que provocou a queda dele? Por favor, o seu orgulho. O seu orgulho provocou a sua queda. Se tornou grande, orgulhoso, se esqueceu da sua posição. E vamos lá. Ele foi infiel ao Senhor. Diga comigo, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. E eles o enfrentavam e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso.
saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, e, diga comigo, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. Diga comigo, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei sofreu de lepra, diga comigo, o rei sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jorão tomava conta do palácio e governava o povo. Amém? Os conselhos, esses conselhos que nós recebemos através de passagens como esta, é extremamente atual e necessário. A mesma história se repete, aqui aconteceu e ela se repete continuamente nos dias atuais. Eu pergunto para você, olha para mim e medite comigo, que além desse personagem eu vou dar mais 2, serão 3 personagens. Ele foi ungido para ser rei, ele foi ungido para governar, ele foi ungido para um propósito, ele foi ungido para ser grande, mas havia um propósito. Ele foi instruído, Zacarias era um profeta, como nós temos hoje, o pastor, o bispo e etc. E Zacarias o instruía, que era um homem sábio, como a Bíblia descreve, nas visões do Senhor, e o orientava. Enquanto ele buscou, ele acatava aquelas orientações, ele conduzia a sua vida segundo a direção de Deus. Enquanto ele buscou o Senhor, ele foi crescendo, ele foi avançando, o seu nome foi sendo exaltado, ele foi, como nós lemos, extraordinariamente ajudado por Deus, a sua fama cresceu de forma extraordinária. Mas ele não vigiou, ele se tornou orgulhoso, soberbo, exaltado. Ele já queria, observe que ele já não respeitou mais, ele foi ungido por Deus para ser, grave isso, ele foi ungido por Deus para ser rei, era para governar o povo do Senhor, era para fazer como Davi, governar o povo, administrar as coisas de Deus, investir nas coisas de Deus. Mas o espírito dele mudou, e ele já partiu para aquela que ele podia fazer tudo. Ele já queria exercer a função do sacerdócio, ele já queria fazer o que o sacerdote fazia, ele já queria, ele já era o próprio sacerdote. E na verdade, quando ele foi orientado que ele não deveria fazer aquilo, que aquela não era a função dele, que ele estava se metendo na coisa errada, que ele não foi chamado para aquilo,
Ele foi chamado para ser servo, para ser rei, mas para ser servo do Senhor, num propósito, não naquele. Aquele o Senhor havia designado as pessoas certas. O orgulho dele falou mais alto, e ele se irritou, e ele se voltou contra os sacerdotes, falou o que não devia, agiu da maneira que não devia, e saiu dali já imediatamente o quê? Repita comigo, de poderoso para leproso. Buscou o Senhor, temeu, buscou fazer o que Deus se agrada, enquanto foi fiel a Deus. Isso devemos colocar aqui, ó. Isso nós devemos colocar aqui, ó. Ele era poderoso enquanto? Ele era poderoso enquanto? Enquanto foi fiel a Deus, enquanto obedeceu a Deus. Quando ele deixou de ser fiel, quando ele deixou de obedecer, acabou o poder. De poderoso virou leproso. Ah, esse era o destino dele, era? Sim ou não? Era o destino dele? É isso que eu quero que você reflita. Porque a escolha, as atitudes podem mudar o destino de uma pessoa, para bem ou para mal. Vou repetir. Uma escolha, atitudes, pode mudar o destino de uma pessoa, seja para bem ou seja para mal. Aqui está alguém que tinha um destino lindo pela frente, um futuro extraordinário, era para ter terminado os seus dias como rei, temendo a Deus, à frente de coisas grandes, e terminou os seus dias morando numa casinha, isolado, jogado num canto qualquer, que foi o último versículo que você leu comigo, leproso. Por quê? Porque o grande engano da pessoa, ele achar, e assim, é mais ou menos assim, não, mas eu também posso fazer isso, não é só ele que pode. Olha o erro. Olha o erro. Aquela não era a função dele. Outro dia nós falávamos a respeito da pessoa que ele precisa aprender a respeitar uma autoridade. É verdade ou não é? Sim ou não? A pessoa, você na sua casa, você é uma autoridade, não é verdade? Sim ou não? Se eu entrar na sua casa, quem é a autoridade máxima lá? É você. Eu tenho que me submeter, ou qualquer outro que entrar lá dentro da sua casa tem que se submeter às regras da sua casa. Você é uma autoridade lá dentro. Se eu for na sua empresa, no seu negócio, você mesmo pode dizer assim, certamente tem aqueles que dizem que ninguém é obrigado a ficar aqui, mas se ficar, aqui dentro dessa empresa tem regras. É verdade ou não é? Então você é uma autoridade lá dentro, e as pessoas têm que obedecer essa autoridade. É verdade ou não é? Então, e assim vai. Outro dia a bispa pregava aqui e falava, nós somos indisciplinados, né? Porque muitas vezes uma placa, é só uma placa, pode ser ignorada. Não, uma placa é uma autoridade. Uma placa. E geralmente as pessoas estão acostumadas a desrespeitar, e vai seguindo a sua vida desrespeitando autoridades e vai sofrendo as suas consequências. E aí nesse ritmo, ela pode desrespeitar uma autoridade constituída por Deus, e as consequências serem gravíssimas. Amém? Então, eu quero que você se foque numa coisa. Alguém que foi ungido para ser rei, foi ungido
para um propósito muito especial, muito grande, que enquanto buscou, diga comigo, repita isso novamente comigo, enquanto buscou a Deus, diga enquanto foi fiel a Deus, se tornou poderoso. Mas quando deixou de ser fiel, quando deixou de temer a Deus, quando o orgulho entrou no seu coração, e ele achou que podia fazer o que ele quisesse, de poderoso para leproso, do palácio para um casebre, da glória para o anonimato. Esse é um exemplo que está aqui e eu vejo isso continuamente. Por favor, vamos para... Volta um pouquinho a sua Bíblia para Reis, 2 Reis 5. 2 Reis 5. 2 Reis 5, eu vou ler do 19 ao 20. Eu vou ler do 19 ao 20, que diz assim, ó. Diz assim, ó, 2 Reis. E disse Eliseu, vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, diga comigo, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, diga comigo, pensou. Onde tudo começa? Por isso que a pessoa ele tem que vigiar nos pensamentos. Viu? Vigie nos pensamentos e combata nos pensamentos. Porque tudo começa com pensar errado. Assim como nós sempre orientamos que para que você tenha uma vida boa, uma vida abençoada, você tem que aprender a pensar certo, falar certo e agir certo. Então começa, ó, pensar certo. Pensar certo. Aqui já começou pensando errado. E tudo que começa pensando errado vai conduzi-lo a atitudes erradas. Aí diz assim, ó. Pensou. Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Diga comigo, juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele. O bom é que o cara, para coisa errada, ele fica espiritual, né? Não é? Ele chega a jurar pelo nome do Senhor, que ele vai correr atrás dele, e olha que coisa interessante, para ver se ganho alguma coisa. Essa tradução é ótima. Diga comigo, para ver se ganho alguma coisa. Ele não precisava de alguma coisa. Ele não precisava de alguma coisa. E esse procurar alguma coisa, vamos lá. Então, Geazi correu para alcançar Naamã, e vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos, mentiroso, ó, está mentindo, ó. 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, teve 70 quilos, leve 70 quilos. Eliseu insistiu com Geazi para que os aceitasse, e colocou 70 quilos de prata e 2 sacolas com 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram.
Depois entrou e apresentou ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: diga comigo, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem? Ele achou que ninguém estava vendo, né? Para encontrar-se com você, esse não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, diga comigo, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo a neve. Você entendeu o sentido que eu estou trazendo a mensagem ou não? Sim ou não? Homens que tinham um futuro glorioso pela frente, muitos já estabelecidos, e homens que através das suas escolhas estragaram tudo, estragaram o que era para ser perfeito. Esse rapaz que nós estamos vendo agora, que ficou leproso, se tornaria possivelmente a terceira geração de profetas magníficos, extraordinários. Elias foi o primeiro deles. Homem que a Bíblia diz que, nós pregamos recentemente sobre isso: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E fogo do céu desceu e consumiu. O homem que clamava e fogo do céu descia. Um homem cuja morte ele não viu, porque não morreu. Ô bicho, é possível isso? Elias não morreu. A Bíblia descreve que Elias não morreu. Elias foi arrebatado, foi transladado. Eliseu era servo de Elias. E quando teve a oportunidade, ele abandonou toda a sua vida, ele se desfez de tudo que ele possuía, porque ele queria seguir Elias. Ele queria seguir no propósito de Deus, ser grandemente usado por Deus. Ele queria a unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E ele recebeu. Ele recebeu da unção dobrada. E foi um homem extraordinário, um homem magnífico, um homem que fez coisas extraordinárias. Inclusive a Bíblia diz que quando um homem foi jogado, um cadáver foi jogado na cova, que estava só os ossos de Eliseu, quando bateu nos ossos de Eliseu, ele voltou, ele ressuscitou, só de encostar nos ossos de Eliseu. O próximo seria Geazi, esse rapaz que nós estamos vendo. Seria o próximo a desfrutar de uma unção extraordinária, de um propósito extraordinário, mas que se contaminou, que a cobiça, naquele momento, de tocar no que não era para ele tocar, de pegar o que não era para ele pegar, de esconder o que não era para que ele esconder, inclusive foi esconder dentro da sua casa, contaminando toda a sua casa, a sua tenda. E este que tinha um futuro certo, promissor, extraordinário, também fez a escolha errada, trocando tudo que era perfeito. Sabe aquilo que é para ser perfeito, é para ser uma bênção? Sabe uma coisa que nós estamos falando? Olha para mim, por favor. Sabe uma coisa que nós estamos falando nos últimos dias? Não basta estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, ouvindo a coisa certa, mas aqui dentro está tudo errado. Não basta.
Porque de vez em quando não tem aquelas pessoas que falam assim: eu estou indo na igreja, eu vou, não perco um culto, não perco, por que não está acontecendo na minha vida? Não é verdade? Sim ou não? Estava com Eliseu, viu milagres extraordinários, viu coisas, mas sabe aquela coisa da pessoa estar com a pessoa certa, vendo coisas maravilhosas, ouvindo coisas maravilhosas, mas que certamente se acostuma com aquilo e já não tem aquele peso na vida dela? Entendeu ou não? Sim ou não? Isso aí eu posso transferir não só para a igreja, eu posso transferir para muitas coisas. Eu posso transferir, às vezes, a pessoa está com uma pessoa maravilhosa, a pessoa está com a pessoa certa, tem uma influência muito positiva, ela já não vê nada de bom, não tem mais aquele valor para ela, não tem um significado mais para ela, e às vezes ela troca aquilo que é bom. Ele estava do lado de Eliseu, para ser uma terceira geração de profetas extraordinários, com um futuro extraordinário, e terminou como? E Uzias, rei, no palácio, uma prosperidade incrível, fama correu por tudo quanto é lugar, na benção, fazendo tudo certo. Por que tem que mudar o que dá certo, né? Por que tem que fazer a experiência? Está vindo ali certinho, fazendo tudo certo, está vendo que está dando certo, está na benção, e aí resolve fazer escolhas erradas, trocar a bênção por coisas. Um foi o orgulho, o outro foi cobiçar e tocar no que não era para tocar. Trocou a bênção de Deus por cobiça. O outro trocou a bênção de Deus por orgulho. E tem um terceiro, que eu vou enxugar, senão não vai dar tempo. Vem para Juízes. Vem para Juízes, vai voltando aí devagarzinho. E vem para Juízes. E nós vamos, Juízes 16. Juízes 16. Posso fazer uma observação? Sim ou não? Uma observação que eu adoro fazer. Você acha que eu estou te contando história bíblica? Sim ou não? Não estou te contando história bíblica. Estou tentando transferir para você o Espírito, ou de repente pode ser a sua própria história. Como pode ser um alerta para cada um. E serve de alerta para todos nós. É verdade ou não é? Imagine. Pensa comigo. Uzias morando numa casinha, isolado, porque o leproso ele era excluído. Excluído. Tanta glória, tanta fama, tanto poder, construiu, conquistou, enriqueceu demais, fazendas, plantações, que o texto fala sobre isso, máquinas que peritos, engenheiros construíram, não perdia uma guerra, não perdia uma batalha, todo mundo que se levantava caía, não perdia uma, sua fama foi. Aí resolve ser infiel, aí contrai uma lepra, com o futuro certo, tudo certo. Imagine ele lá, o que eu fui fazer com a minha vida? O que eu fui fazer? Eu estava na bênção, tinha tudo que eu não precisava era isso. Eu fui tão abençoado, eu fui tão honrado. O que eu tinha que me meter com isso? Isso não era meu, não era da minha alçada, eu tinha minhas coisas. Estou certo ou errado? Eu não devia ter.
Por isso que nós temos que ter cuidado com o orgulho, achar que nós podemos tudo, não podemos nos meter aonde nós queremos, falar. Eu sempre falo uma coisa: fale o que você quiser, mas se prepare que você tem que dar conta de cada palavra que sair da sua boca. A boca é minha, eu falo o que eu quiser. Você está certíssimo, ela é sua, você é dono dela. Mas também assuma a responsabilidade para arcar com as responsabilidades daquilo que sai pela sua boca, porque a Bíblia diz que cada palavra que sair da tua boca, você tem que dar conta dela. Sabia? Por isso que a língua é um veneno mortal. Fala do que quiser, toca onde você quiser, faz do jeito que você quiser. Mas também assuma a responsabilidade, porque ela vem. E de tudo isso nós escolhemos, nós entendemos uma coisa: eu tenho que vigiar, porque você tem tudo para ter um futuro certo, você tem tudo para ser a exemplo de Uzias, a exemplo de Eliseu, e a exemplo desse terceiro que eu vou ler agora, que é Sansão, que nasceu com um propósito extraordinário, nasceu para ser juiz do povo de Deus, nasceu com um propósito glorioso para a sua vida, mas a sua fraqueza, porque tem a pessoa que ele fala assim: essa é minha fraqueza, então cuidado com ela, transforma ela no ponto mais forte, porque senão ela te destrói. Vamos lá, 16:21. 16:21. Na verdade eu teria que começar no 16. Tá certo aí? 16:21? Quais os versículos que estão separados aí? Do versículo 4? Então vamos lá. Depois dessas coisas, ele, diga comigo, se apaixonou por uma mulher. Vou pular aqui e dizer, diga comigo, chamada Dalila. O que ele fez? Se meteu num relacionamento que não era para ele se meter. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Depois disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como pode ser amarrado e subjugado. Respondeu Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ele 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila amarrou com elas. Tendo os homens escondidos no quarto, ela os chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Olha que pergunta, mas Sansão era um idiota, não era? Oh, meu Deus do céu! Meu Deus, eu estou aqui, como é que eu faço para te destruir? Como é que eu faço para... Como é que você perde sua força? Como é que você pode ser derrotado? Poxa vida, vai contar, meu Deus. Aí, mas presta atenção, por isso que é aquela história que a gente sempre fala, né? Não basta ser forte por fora, tem que ser forte por dentro. Porque, olha o que diz o texto, quer ver? E ele diz, se me amarrarem, 11, firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando.
mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como posso amarrá-lo. Gente, eu repeti tudo de novo, né? E ele responde: é que eu estou indignado com Sansão. Se você tecer um pano de 7 tranças no meu cabelo e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ela dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e prendeu com uma lançadeira. Novamente ela chamou Sansão: os filisteus estão atacando. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me ama? Ai, como a gente conhece isso, né? Ah, você não me ama. Não, então mostra que você me ama. Não, você não me fala a verdade, então você não me ama, né? O pecado ainda mais, você não me cede, então você não me ama. Prova que você me ama, né? Aí, que versículo eu parei? 15. Então ela disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando a ele a ponto de morrer. Você vê como é que ele estava tomado pelo sentimento, hein? Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais passou navalha na minha cabeça, disse, pois sou nazireu desde o ventre materno. Aliás, ele tinha um voto, né? Ele era um voto, ele era consagrado desde o ventre. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, e a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou a mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a força o deixou. Então ela chamou Sansão: os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono, diga comigo, e pensou: sairei como antes e me livrarei. Diga comigo, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Puxa vida. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Amém? Resumo da história. Resumo da história. Primeiro homem, ungido para ser rei, para governar, para ser grande, enriqueceu, cresceu, prosperou, seu nome, sua fama extraordinariamente elevada, exaltado por todos os lugares, enquanto buscou a Deus, enquanto temeu a Deus, enquanto fez o que Deus, quando nós começamos a leitura, diz, enquanto fez o que Deus aprova. Amém? Quando fez o que Deus reprova, perdeu. Segundo homem, o que derrubou o primeiro? Orgulho. Segundo homem, 3ª geração de grandes profetas, era para ser, com uma unção extraordinária, para viver algo extraordinário, para viver no meio dos reis, porque Elias e Eliseu tinham fama extraordinária, eram homens que tinham influência sobre a nação. O que aconteceu? Morreu, acabou os seus dias leproso, e trouxe maldição para toda a sua família, porque
A sua escolha, homens que foram ungidos para um futuro extraordinário, e a sua escolha mudou o seu destino para pior. As suas escolhas. Terceiro homem, ungido desde o ventre, separado desde o ventre para um propósito lindo, extraordinário, para ser juiz do povo de Deus, dotado de uma força sobrenatural. Sansão foi dotado, o juiz que foi dotado de um poder sobrenatural. Quem conhece a história de Sansão sabe da sua força que era sobrenatural. Com uma queixada de jumento, ele sozinho destruiu, matou 1000 homens do exército inimigo, mas que se envolveu com quem não deveria se envolver, que tinha uma fraqueza e vivia se envolvendo com mulheres erradas, vivia cedendo e caindo naquela fraqueza, caindo com mulheres erradas. E aqui foi se envolver com uma prostituta, cedeu a essa prostituta, quebrou a sua aliança com o Senhor por causa dessa prostituta. E aquele que foi desde o ventre ungido para algo extraordinário, terminou seus dias com os olhos furados, empurrando como um animal uma moinha. O papel que fazia o cavalo, o jumento, foi o que ele fazia. Justamente por quê? Escolhas. Eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Nós escolhemos obedecer ou desobedecer, ser fiéis ou infiéis. Nós aqui escolhemos. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós temos tudo para ter um futuro brilhante, um futuro certo, um futuro maravilhoso, desde que nós façamos o que Deus aprova, desde que nós buscamos seguir e fazer aquilo que Deus estabeleceu como propósito para nós. Deus não destinou ninguém ao fracasso, à destruição, à derrota. Você vê que esses homens, o futuro deles já estavam certos. E o que eles fizeram? Escolhas erradas. Um permitiu que o orgulho entrasse, não vigiou, posso qualquer coisa, eu faço o que eu quiser, é do meu jeito, estou pouco me importando, inclusive com o que Deus está pensando. Eu faço o que eu quero, eu sou rei, eu posso. O outro, espera aí, eu sou rei? Sou sacerdote também, eu faço do jeito que eu quiser. Eu entro no templo, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu falo o que eu quero, eu falo com o sacerdote do jeito que eu quiser, eu ofereço do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser. O outro, que já tinha o futuro certo, troca a benção para ver se acha alguma coisa. Vou ver, deixa eu correr lá para ver se eu recebo alguma coisa. Recebeu uma lepra, porque não era para tocar, não era para cobiçar aquilo. Orgulho, cobiça. E o outro, fraqueza, um relacionamento que não era para estar. O que o destruiu? Sua fraqueza por mulher. Sua fraqueza por mulher o destruiu. A sua fraqueza por mulher, não se preocupou em zelar pela sua aliança com o Senhor. Através daquela fraqueza, através de ceder àquela situação, foi quebrada a sua aliança com o Senhor. E aí, o que aconteceu? Aquele que foi ungido desde o ventre, terminou os seus dias com os olhos furados, igual um jumento empurrando uma moinha. Era para ser assim? Sim ou não? Era para ser assim? Aí eu pergunto para você, eu posso transferir a pergunta para você. Qual que você acha que é para ser o seu futuro? Que futuro você terá? O que Deus tem preparado para você? É bom ou é ruim? Então eu já te respondo. Se fosse para ser ruim, ele tinha te deixado lá fora.
permanecesse lá e muitos de vocês nem aqui não estariam mais. Certamente já teriam sido tragados lá fora. Se Ele te trouxe é para que Ele mude completamente aquele destino que você estava caminhando para ser trágico, destrutivo, de derrota, de fracasso. Esse Ele te trouxe para mudar completamente e dar a você um futuro especial, não só aqui, mas na glória. Agora, as escolhas são nossas, se vamos ser fiéis ou infiéis, se vamos obedecer ou não vamos obedecer, se vamos nos preocupar em fazer a vontade de Deus, se vamos ser rei como o Senhor nos determinou, ou se vamos ser sacerdotes, ou se eu vou seguir no propósito de Deus, ou se eu vou seguir no meu próprio propósito. Isso é nós. Porque muitas vezes é difícil fazer essa pergunta. Renunciar não é uma coisa fácil, viver por fé não é uma coisa fácil, e crer no invisível não é uma coisa fácil. Crer no invisível por quê, bispo? Porque quando nós pregamos, não é diferente deles, a princípio nós temos só promessas. Nós temos direção, orientação, promessas. E muitas vezes esperar por essas promessas não são coisas fáceis, não exige muita coragem, muita fé, muita determinação. Mas são escolhas. Muitas vezes seguir na direção que Deus quer significa passar por cima do meu orgulho. Ele não tinha que ter passado por cima do orgulho dele? Um deles não tinha que ter passado por cima do orgulho dele? Sim ou não? Ele tinha que ter passado por cima do orgulho dele. Ele tinha que ter pisado naquele orgulho, porque aquele orgulho fez com que de poderoso a leproso. O outro que estava cobiçando o que não era dele, ele não tinha que ter pisado aquele sentimento de cobiça. Não vou ceder a esse sentimento, não vou ceder a isso. Eu vou vencer esse sentimento. Eu quero ser grande, mas ele estava do lado de alguém especial, ouvindo, aprendendo coisas especiais, vendo coisas extraordinárias e se tornou comum para ele. Ele já não conseguia ver isso mais. Cuidado, isso tem que trazer uma reflexão profunda, porque você pode estar no meio de pessoas especiais, vivendo coisas especiais, presenciando coisas especiais, vendo coisas especiais e se tornar comum para você. Como é que, quando se desperta que era especial? Quando perde. É verdade ou não é? Quando perde, é que descobre que era muito especial aonde você estava, ao lado de quem você estava, era muito especial. Só quando perde. E o terceiro, uma fraqueza. Fraco. Aqui sabe, esse é meu fraco, esse é meu fraco. Então, fortaleça, trabalhe essa fraqueza, porque senão ela pode comprometer o seu futuro. Aqui eu só falei de homens que o futuro estava certo, eram futuros perfeitos. E isso para eliminar de uma vez por todas aquela história, eu nasci para esse propósito, eu nasci com esse destino. Eu nasci predestinado a viver uma vida sofrida. Não, são as escolhas que vão fazer isso. São as escolhas. Eu posso escolher, não, Deus vai curar o meu destino, ainda que eu tenha nascido numa família maldita, ainda que eu venha de uma geração maldita, ainda que eu venha de uma geração de pessoas que carregam uma maldição e todo mundo terminou mal, mas eu não, eu vou terminar bem, porque eu vou fazer a escolha certa. Eles não viveram a fé que eu estou disposto a viver. É verdade ou não é? Eles não viveram a fé que eu estou disposto a viver. Eles não buscaram a Deus como eu estou disposto a buscar. Então o meu destino, o meu futuro não será o mesmo deles. Então eu vou passar por cima do meu orgulho, eu vou passar por cima das minhas fraquezas, eu vou vencer o meu eu vou vencer essa fraqueza que me domina, que faz com que eu seja precipitado, que faz com que eu viva caindo. Eu vou vencer isso, não vai vencer mais não. Eu vou me fortalecer em Deus. Sabe o que vai prevalecer na minha vida? A vontade de Deus e não a minha. Amém? Isso é importante que a gente faça uma reflexão. E sabe qual é a vantagem que nós temos? Outro dia, ainda a bispa pregou sobre isso no encerramento do jejum. Depois, somente não sobre isso, né? Citando um desses personagens que nós citamos, que foi Geazi,
e quando a pessoa viu que aquela atitude dele trouxe maldição para toda a família dele, e todos pagaram um preço muito alto, e pagaram com a vida, e alguém me perguntou sobre isso, eu disse, hoje é diferente. Sabe qual é o grande benefício do sacrifício de Jesus? Porque naquela época é tempo da lei, no tempo da lei, o salário do pecado, literalmente a morte. Hoje nós estamos no período da graça, hoje nós podemos nos arrepender, hoje nós pedimos perdão e alcançamos o perdão, hoje nós temos condições de mudar a situação através do arrependimento, através da mudança interna. Esse período era o período da lei, nós estamos no período da graça, nós temos condições de mudar. A qualquer momento, se eu decidir hoje, estou mudando a minha vida hoje, ela está sendo mudada hoje, eu começo uma nova história. Amém? Fique em pé, por favor.